culto de quarta-feira. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Zacarias e vamos abrir a série de exposições desse livro. Nós que começamos as exposições dos profetas menores em julho de 2021. Nós começamos a estudar os profetas menores e já são 1 ano e meio, já praticamente, né? Ou mais, né? 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio já. Estamos já em março, né? E são 12 profetas, estamos já no 10º profeta, Zacarias. Andando de trás para frente aí no final do Antigo Testamento, você vai ter o Evangelho de Mateus abrindo o Novo Testamento, atrás dele Malaquias e atrás dele Zacarias. Então vai ser o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 1, hoje nós vamos meditar do verso 1 até o verso 6. Veja se há alguém sem uma Bíblia perto de você, compartilhe. Zacarias, capítulo 1, verso 1 ao verso 6. Amém? Diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas o que eles fizeram? Não ouviram, ou não fizeram, né? Eles não ouviram e nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Amém? Queridos, Zacarias, este profeta que profetizou em torno de 500, 400 anos antes de Cristo, esse profeta que foi levantado por Deus num período pós-cativeiro babilônico, nação de Judá que havia sido levada para o cativeiro e ali permaneceu escravizada pelos babilônicos durante 70 anos, sofrendo o juízo e o castigo, a disciplina de Deus por causa dos pecados desta nação, conforme o próprio profeta Zacarias já nessa introdução deixa muito claro. A palavra do Senhor veio aos seus antepassados e eles não ouviram, não deram ouvidos à palavra de Deus, não deram atenção àquilo que Deus estava dizendo, e Deus então fez o quê? Trouxe o juízo dele, a ira do Senhor. O texto já começa no verso 2, dizendo exatamente isso. O Senhor muito se irou sobre os seus antepassados, porque esses taparam seus ouvidos, não quiseram ouvir as advertências da palavra de Deus e colheram as consequências dos seus pecados. Toda a idolatria, toda a perversidade, toda a maldade de seus corações, o Senhor Deus castigou, puniu o pecado deles, trouxe a vara da disciplina, conduzindo a nação para um cativeiro babilônico, onde eles ali se tornaram escravos da Babilônia durante 70 anos. E nesse processo de 70 anos, foi o processo de purificação, de restauração, onde nós chegamos no final do verso 6 aqui do texto de Zacarias. Ele diz: o Senhor dos Exércitos fez conosco. Aqui uma palavra, né, está sendo dita em relação aos antepassados, né? Ele diz assim: olha, mas as minhas palavras
e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme ele prometeu. Então, foi necessário que estes tivessem de sofrer as consequências dos seus pecados durante 70 anos no cativeiro babilônico, para que eles ali pudessem abrir os seus olhos e então cair a ficha, perceber que tudo que eles estavam sofrendo era em decorrência dos seus próprios erros, da obstinação do seu coração, da avidez do seu coração em persistir no pecado e não dar ouvidos à palavra de Deus. Eles cumpriram então os 70 anos, conforme havia profetizado, né? Havia já uma profecia em relação a esse período de 70 anos no cativeiro, então cumpriu-se ali a vontade de Deus, a vontade soberana do Senhor, e ao final de 70 anos, aquele povo foi alcançado pela misericórdia de Deus, e eles então saíram do período do cativeiro, voltaram, né? A primeira leva em torno de 50 mil judeus, dentre aqueles que haviam sobrevivido no período anterior ao cativeiro, alguns que haviam já nascido durante o período do cativeiro e cresceram ali, né? A turma dos sacerdotes, né? A ala religiosa dos judeus, que participaria do processo da reconstrução do templo, em torno de 50 mil judeus, compondo essa quantidade de pessoas, essas classes de pessoas, todas elas retornaram então para Jerusalém, para o processo da reconstrução do templo. Zacarias, ele profetizou num período junto com o profeta Ageu. Nós vamos ver essa palavra lá em Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Verso 1. Esdras capítulo 5, verso 1. Olha o que diz aí. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então foi justamente dentro desse período pós-cativeiro, Deus levantou esses dois profetas, Ageu e Zacarias. Aí você pode perguntar assim: pastor, por que a gente deve então estudar esses dois livros? Não basta estudar somente o livro de Ageu, por que a gente tem que estudar também o livro de Zacarias? Já que os dois falaram para o mesmo público na mesma época, né? O que pode haver de diferente na mensagem do profeta Zacarias em relação ao profeta Ageu? A verdade é que nós não estamos aqui diante de um livro qualquer, não estamos aqui diante de palavras qualquer, né? Não é qualquer palavra que nós estamos aqui nos debruçando nesta noite. Nós estamos falando aqui a respeito da palavra de Deus, uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é sempre atual, mais atual que o jornal de amanhã, já dizia Billy Graham, né? Então, nós estamos falando de um texto que, embora esteja sendo pregado em uma circunstância semelhante, para um público semelhante, né? Para o mesmo público, né? Nós estamos meditando aqui, ou abrindo a nossa série de meditações no livro de Zacarias, em uma palavra que pode falar profundamente ao nosso coração de uma maneira muito diferente. É como se nós hoje tivéssemos dois pregadores falando para a mesma cidade de Três Pontas, para o mesmo público, nas mesmas circunstâncias, mas são pregadores diferentes e transmitem uma mensagem com implicações e lições, aplicações totalmente diferentes. E a palavra de Deus, a grande maravilha da palavra de Deus também está justamente aí, irmãos. De muitas vezes nós meditarmos no mesmo texto da palavra de Deus mais de uma vez e Deus falar de formas diferentes conosco, né? Nós podemos nos debruçar sobre a mesma passagem bíblica mais de uma vez e nós encontrarmos ali lições diferentes e aplicações diferentes ao nosso coração, né? Então isso é algo que só a palavra de Deus pode proporcionar a nós. Zacarias, ele profetizou nesse período pós-cativeiro,
E nós já ouvimos o contexto, né, no livro de Ageu, que fala a respeito daquele povo que havia saído do cativeiro com uma prioridade, com uma missão. Ciro, ao libertar o imperador Medo-Persa, ao libertar o povo judeu do cativeiro e ordená-los a regressar a Jerusalém, deu a eles uma incumbência. E deu a eles também recursos que foram levantados ali na Babilônia para que eles pudessem chegar lá em Jerusalém e fazer o quê? Qual que era a prioridade deles? Reconstruir o templo. A reconstrução do templo seria um símbolo da restauração da presença de Deus no meio do povo. Nós estamos falando de um período, irmãos, em que o povo está deixando para trás aquela velha vida de pecado, está deixando para trás aquele longo processo de tratamento de Deus em relação àquela vida de pecado. Estamos falando agora de uma nova vida, com novas perspectivas. Estamos falando de pessoas que reconheceram seus pecados, mas que estavam voltando e precisavam reerguer sua cidade, né, reconstruir, juntar os cacos, né? É como se nós conhecêssemos alguém que, por sua obstinação, por sua teimosia em viver uma vida no pecado, sofresse graves consequências, tivesse grandes perdas significativas na sua vida. E depois de um processo longo, onde Deus está ali tratando com ele, disciplinando ele, ele enfim reconhecesse os seus erros, abrisse os seus olhos e percebesse que de fato ele estava vivendo no pecado, que ele precisava do perdão de Deus, de confessar os seus pecados e se reconciliar com Deus. E depois desse longo processo, né, sofrido, a gente diz, né, é hora de juntar os cacos, né, é hora de catar todos os cacos que restaram, ver o que dá para a gente fazer e iniciar um processo de reconstrução, um processo de restauração na vida. É isso que representa esse momento aqui abordado no texto, esse contexto aqui da nação de Judá, que estava no processo de juntar literalmente os cacos. Iam chegar lá, reconstruir o templo, restabelecer o culto ao Deus vivo e verdadeiro dos judeus, e a partir dali, então, retomar aquela caminhada com Deus que lá atrás havia sido abandonada, né? Então é nisso que está aqui, envolvendo o contexto tanto de Ageu quanto de Zacarias. Mas nós sabemos que quando o povo judeu chegou lá em Jerusalém, a obra até começou. Eles iniciaram, lançaram as bases do templo, construíram ali o altar, começaram a erguer as paredes, mas logo vieram os desafios. Como tudo na vida. Qualquer pessoa, irmãos, que se proponha a abandonar o pecado, abandonar o mundo e consertar a sua vida diante de Deus, obedecendo a palavra dele, buscando o perdão de Deus e a reconciliação, se arrependendo dos seus pecados, e decida, então, a partir desse momento em diante, caminhar com o Senhor, em fidelidade a Ele, inevitavelmente, os desafios, os ataques, a oposição, ela vai se levantar no nosso caminho. E não foram poucas as oposições que o povo começou a enfrentar ali, naquele processo da reconstrução do templo. E diante das oposições que se erguem no nosso caminho, nós temos duas escolhas. Ou nós cedemos a ela, e aí nós paramos, aquele processo de retomada, aquele momento de alavancar aquela retomada, aquela reconstrução, aquela restauração de vida, aquela caminhada com Deus que havia sido abandonada, que você agora está se propondo a voltar a andar com Deus e andar com Ele, firmemente na palavra, e diante das oposições você para, você cede, diante dos muros que se erguem no seu caminho, que parecem ser intransponíveis diante dos seus olhos, você aceita isso, você se curva diante daquilo e cede, se submete a essa oposição, ou você parte para a luta. A segunda opção seria você partir para a luta. Você chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor conhece o coração do teu servo, da tua serva. O Senhor sabe de onde foi que o Senhor me tirou, daquela velha vida de onde o Senhor me resgatou. E agora, Senhor, que eu reconheço os meus pecados, que eu me entreguei totalmente ao Senhor, que eu me submeti à Tua palavra. Obrigado, minha irmã.
que agora eu me rendi ao Senhor e me proponho agora andar nos seus caminhos, muitos são os obstáculos que têm se levantado agora. O inimigo tem se levantado contra a minha vida, tem me atacado. Quantos salmos a gente já não leu assim, né? Orações como essas, onde Davi e outros salmistas que compõem, né, os salmos, eles descrevem na sua poesia exatamente essas palavras. Eu me proponho andar nos seus caminhos, ser fiel ao Senhor, mas os meus inimigos se levantam contra mim. As barreiras se colocam diante do meu caminho como sendo um obstáculo intransponível. E nós precisamos reconhecer as nossas limitações, nossas dificuldades, muitas vezes nossas fraquezas diante dessas oposições, desses obstáculos, e recorrer àquele que é todo-poderoso. Aquele de quem é o maior interesse de nos ver avançar nessa jornada, progredir nesta caminhada com Ele. E nós precisamos recorrer a Ele. Aparentemente, quando nós olhamos na história da nação de Judá, os primeiros obstáculos que se levantaram nesse processo de restauração do templo e da comunhão, da presença de Deus entre o povo e o Senhor ali, aparentemente esse povo cedeu às pressões, às fortes oposições que se levantaram. Havia um grupo de samaritanos que ali habitavam naquelas terras, logo se opuseram a eles na reconstrução do templo. Veio um decreto do rei Artaxerxes, que embargou a obra da construção do templo. E eles começaram então a ver esse processo da reconstrução do templo ter de parar, literalmente. A obra teve de parar. E eles decidiram então, já que não podiam continuar construindo o templo, voltaram para as suas casas que estavam destruídas e disseram: olha, já que a gente não vai poder reconstruir o templo, então vamos cuidar das nossas casas. Vamos reconstruir nossas casas, vamos cuidar dos campos. A economia que girava em torno ali era a agricultura, então, já que as terras, os campos, as plantações haviam sido queimadas e destruídas por completo, todos eles se preocuparam, então, de voltar para as suas casas, para as suas terras, para cuidar de reconstruí-las. E nesse tempo, nesse inteirinho aí, quanto tempo passou? 16 anos. 16 anos. Eles, durante esse processo todo, cederam aos obstáculos, cederam às pressões, à oposição, e foram então cuidar da sua própria vidinha. E deixaram a obra de Deus, a prioridade na vida deles, que era a reconstrução do templo, deixaram isso de lado. 16 anos se passaram. E Deus levantou então seus profetas, mais uma vez, para falar a eles. Durante esse período, o Senhor Deus usou as intempéries climáticas para usar como instrumento, como um freio para esse povo. Se o Senhor Deus não tratasse de intervir nessa situação, certamente eles continuariam cuidando das suas próprias vidas e se esqueceriam, mais uma vez, da obra de Deus, daquilo que era a prioridade deles, a restauração do templo, símbolo da restauração da presença de Deus no meio deles. E aí nós descobrimos um princípio muito importante nisso, meus irmãos, que muitas vezes, embora nós tenhamos passado por experiências marcantes na nossa vida, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, ainda que nós tenhamos passado por situações que causam em nós certa dor, certo sofrimento, e que fiquem gravados no nosso coração, na nossa memória, o nosso coração ele é tão sujo, tão contaminado pelo pecado, que há uma facilidade tão grande de nós nos acomodarmos novamente nos mesmos erros que nós anteriormente havíamos cometido. Nós passamos por situações terríveis como consequência dos nossos atos. E passamos por essas consequências e aprendemos a lição, ou pelo menos, aparentemente, aprendemos com essas lições. Mas parece que a nossa memória ela é curta, Passa pouco tempo, a gente parece que se esquece de tudo, dá um branco na cabeça da gente, e está lá nós de novo fazendo a mesma coisa. Eu aprendo muito isso quando eu olho para a vida dos meus filhos. Tem um cantinho na nossa casa lá, irmãos, que o Romeu, ele já caiu, já bateu a cabeça, a boquinha ali, umas 5 vezes.
ou mais. Ele vai lá, escala, sobe, aí a mãozinha dele escorrega, ele desequilibra e cai, bate a cabeça, aí abre um berreiro, chora. A gente põe ele no colo, né? Vai lá, acalenta ele, né? Ele fica calminho, tranquilo, a gente põe ele no chão de novo, ele vai brincar com outras coisas. Mas passa pouquinho tempo de novo, você vira, está lá ele no mesmo lugar que ele havia caído, batido a cabeça e machucado. E lá ele já caiu, bateu a cabeça umas 5 vezes. E a gente olha e fala assim, gente, como que eu sou igual a esse menino? Como eu sou parecido com ele? Ou ele é parecido comigo? Nós somos assim. A gente comete erros e passa pouco tempo, a gente sofre, colhe as consequências, a gente chega para Deus e fala, oh Deus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, Senhor. Pai, eu não queria, na verdade eu queria, mas o Senhor foi lá e me resgatou e teve misericórdia de mim, me perdoou. Pai, obrigado, porque eu estou livre agora, Senhor. E aí passa pouco tempo, irmãos. Está a gente lá fazendo. A gente fica imaginando se Deus pudesse aparecer para nós e pegar a gente no flagra, né? A vergonha que seria para nós, né? E a gente está lá, com a mãozinha no lugar, igual a criança, né? Quando está lá fazendo o que não deve, e o pai chega e pega ele no flagra, né? Fala assim, aham! Ele para e fica assim, olhando com a mãozinha no lugar onde não deveria, né? Nós somos assim, irmãos. Veja o que Deus está fazendo com o povo através do profeta Zacarias. Deus levantou o profeta Zacarias e já começa o seu sermão, o início do livro, já logo na sua introdução, fazendo um chamado a um arrependimento sincero. Irmãos, e nós precisamos ter um entendimento claro a respeito do verdadeiro significado da palavra arrependimento. Existem muitas pessoas que confundem arrependimento com remorso. O remorso é você cometer um erro e você ficar triste porque você cometeu aquele erro. Mas isso não significa necessariamente que daqui a pouco você vai ter abandonado esse erro que você tinha, que te deixou triste. Na verdade, o remorso, ele não tem poder para produzir em você aquilo que o arrependimento faz, que é levar você a uma mudança de vida, a uma conversão verdadeira. Ou seja, deixar de lado o pecado, dar as costas para ele e seguir em frente, não voltando mais a praticar aquilo que antes havia praticado. E isso é arrependimento. Ninguém pode dizer, pai, eu estou arrependido, se daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa que você disse para Deus estar arrependido. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E o remorso por si só, ele pode ser um perigo na nossa vida. Sabia disso? Porque o remorso por si só, ele pode produzir no nosso coração uma insensibilidade para com o pecado. Muitas vezes nós estamos lá, cometemos um erro, as consequências vêm. E aí nós percebemos, poxa, eu errei, estou sofrendo a consequência disso. Deus está me dando uma chance de me voltar para Ele, me arrepender, corrigir os meus erros. E aí você ora a Deus, pede perdão. Só que o remorso, ele não produz conversão, ele não produz mudança. É só a tristeza só. Mas daqui a pouco você está lá fazendo de novo a mesma coisa. E aí você pega e fica com raiva de si mesmo. Você fica assim, poxa, eu acabei de pedir perdão a Deus por isso e eu estou aqui fazendo de novo. E aí você corre lá e ora e chora de novo na presença de Deus e pede a Deus perdão, misericórdia. Tem hora que dá vontade de se esmurrar, né? De autoflagelo, né? Você se esmurrar, de falar assim, eu não devia ter feito isso, eu falei que não ia fazer mais. E passa pouco tempo, irmãos, parece que dá um branco na cabeça, está a pessoa lá fazendo de novo a mesma coisa. E aí ele já fica com tanta vergonha de chegar diante de Deus e pedir perdão, que ele fala assim, olha, eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Porque daqui a pouco eu faço de novo, né? Então, eu não vou chegar pedindo a Deus perdão, sabendo que daqui a pouco eu vou fazer de novo, né? Então eu vou deixar juntar, vou deixar acumular. E aí ele começa a juntar o da semana, e começa a pedir perdão no final de semana. Não, eu vou lá na igreja, peço perdão pelos pecados da segunda até o sábado, né? E aí domingo eu vou na igreja e peço perdão a Deus pelos pecados passados. E aí daqui a pouco, ele começa a ver a maneira como ele está desenvolvendo esse relacionamento com o pecado, né? Essa intimidade com o pecado,
que o impacto que antes ele tinha de estar fazendo algo errado, esse impacto parece que ele vai sendo amortecido, ele vai sendo diminuído. Daqui a pouco, ele já não está sentindo tanta tristeza, tanta angústia por estar fazendo aquilo de errado, como antes ele estava. Até chegar ao ponto de ele falar assim, isso aí, gente, quem não faz isso aí? Né? Isso é um pecado que todo mundo está sujeito a cometer. Eu não sou o único, não sou o primeiro nem o último a cometer esse tipo de pecado. Quantas pessoas aí fora também estão cometendo? E ele começa então a se auto-justificar em relação a isso. Tudo isso por quê? Porque lá atrás, ao invés de ter arrependimento, teve remorso. Remorso. E ele vai novamente se acomodando com aquele pecado. Daqui a pouco, o que era pecado, já não é mais pecado. É um problema. Não, isso não é um pecado, é um problema. Eu preciso resolver. Mas não precisa tratar com tanta seriedade, tanto peso assim, porque não é um pecado, é um problema. E assim vai, irmãos. É o coração humano. É aquela vozinha que vai falando no ouvido da gente, calma. Você é ser humano. Você está sempre sujeito a cometer esses erros. Olha quantas pessoas também cometem. Olha o fulano de tal também faz. E assim vai, irmãos. O coração humano, ele tem essa tendência natural. Lembram do GPS lá embutido, Wilson? Lembram do GPS lá, de Romanos? É isso. Está contaminado pelo pecado. E a gente vai se conduzindo de uma forma muito natural. Por isso que Jeremias ele fala que o coração do homem, Jeremias, o coração do homem é enganoso, né? Mais do que desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é capaz? Por isso Provérbios ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, isso é muito sério. Isso nos mostra que se nós não nos policiarmos a nós mesmos, estamos sempre sujeitos a cair nesse erro. Por isso Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, mas livrai-nos da tentação, não nos deixes cair em tentação, não é assim? Não nos deixes cair em tentação, essa é a expressão correta, a tradução correta. Não nos deixes cair em tentação, aquilo que nós aprendemos na classe de doutrina, né, Miller? Quando Jesus fala, não nos deixes cair em tentação, é diferente dele falar, não nos deixes cair na tentação. Porque uma coisa é eu estar inserido no contexto da tentação e eu pedir a Deus para que naquele momento Ele me livre, não deixe que eu caia. Outra coisa é eu pedir a Deus para Ele me livrar de cair em tentação. Ele está se referindo ao momento anterior à tentação. Ele está dizendo, Senhor, se eu tiver de andar nessa rua aqui, e eu nó de dobrar a esquina à direita, eu der de cara com a tentação, que o Senhor já me providencie um recurso, um escape aqui à esquerda, para mim não precisar de passar e dar de cara de frente com ela. É um momento anterior à tentação. Por que isso, irmãos? Porque como José no Egito, diante da mulher de Potifar, ele sabia dos seus erros, do seu potencial para cometer algo terrível diante de Deus. E a atitude mais corajosa que um homem piedoso pode ter é fazer o quê? Como José, fugir. Essa é a atitude mais corajosa que um homem piedoso pode ter. Correr, dar no pé, sebo nas canelas, né? É isso, é correr. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Fugir do pecado. Porque nós entendemos que o nosso coração, ele está inclinado para o pecado. Nós vamos ver isso em Romanos, quando Paulo ele mesmo vai dizer que o nosso coração ele é inclinado ao erro, ao pecado, a fazer aquilo que é mal. Há uma depravação total da nossa carne, da nossa natureza humana. Não há nada de bom, naturalmente, essencialmente em nós. É por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, à direção do Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele tem dado a nós recursos, o escape, na hora certa, para que nós não venhamos
a nos encontrar em situações dos quais o Senhor já tenha nos livrado antes. E a gente venha novamente incorrer nisso. Esse é o contexto de Zacarias. Veja só o que Zacarias ele está dizendo, dos versos 2 a 4. Ele diz assim: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, isso aqui Deus falando a Zacarias, né? Transmita essa mensagem ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e o que vai acontecer? Eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, nos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram ouvidos, declara o Senhor. Nessa primeira parte, do verso 2 a 4, a lição que Zacarias deveria transmitir ao povo ali é que os erros do passado, eles nos ensinam no presente. Os pecados, os erros cometidos do passado, eles nos ensinam algo no presente. Zacarias havia se levantado ali para falar àquela geração pós 70 anos de cativeiro. Embora houvesse ainda sobreviventes do período anterior ao cativeiro, eles não eram a maioria, ao contrário, eles eram a minoria. A grande maioria massiva ali eram pessoas que haviam nascido durante e depois do cativeiro. Portanto, as histórias que eles haviam ouvido da razão pela qual eles foram parar no cativeiro e que sofreram durante 70 anos ali naquele lugar, para depois de 70 anos regressarem à sua terra natal, que é Jerusalém, as histórias precisavam se manter vivas na mente deles. De dizer, olha, entendam o porquê os seus antepassados foram parar no cativeiro. Lembrem-se das consequências dos pecados deles. Eles foram parar no cativeiro por quê? Por que a nação de Judá foi levada para o cativeiro? Porque eles deixaram o Senhor Deus de lado e deram lugar aos seus corações a outros deuses, a idolatria. O que aquela geração presente estava fazendo? A mesma coisa. Estavam tirando Deus de lado, esquecendo-se da reconstrução do templo, ou seja, deixando como algo secundário, algo sem valor, sem importância, a restauração da presença de Deus no meio deles. E eles passaram naturalmente a colocar outras coisas no lugar de Deus. Naquilo que deveria ser a prioridade da vida deles. Deus, a reconstrução do templo, a presença de Deus restaurada no meio deles. Mas eles escolheram cuidar das suas próprias vidas. E isso mostra para nós, irmãos, que grandes pecados, eles não nascem da noite para o dia e já nascem grandes, né? E aqui não é que eu esteja fazendo diferenciação entre pecados e pecados. O que eu estou mostrando é que existem pecados de consequências diferentes, né? Então, entre uma nação que tenha totalmente se curvado diante de um ídolo e de uma adoração a um Deus pagão, para você chegar lá, descaradamente você rejeitar o Senhor e se envolver com a idolatria dos povos pagãos, talvez o início tenha sido em quê? Em você simplesmente começar a deixar de orar, para priorizar uma outra coisa. Talvez você deixe de orar para mexer no celular. Talvez você deixe de orar, ou de ler a Bíblia, ou de ir na igreja, para fazer qualquer outra coisa que você julgue ser mais importante, ou que seja prioridade na sua vida. Assim como um adultério, né? Uma pornografia, uma prostituição, né? Uma fornicação, são coisas que quando chegam a esse ápice, né? O clímax, o cume, que traz consequências terríveis, comece com coisas pequenas, né? Com atitudes permissivas, atitudes que você antes julgava ser inofensivas, dizer, não, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui
É como você criar um leãozinho, né? Mas é só um gatinho. E aí você vai alimentando aquele leãozinho, ele vai crescendo, ele vai ganhando força, até que ele se torna um grande leão, né? E aí daqui a pouco você se assusta, você está criando um leão dentro de casa. Um filhote de elefante, né? Que você pode pegar ele no colo, né? Mas daqui a pouco ele está em cima de você, enorme, e ele está querendo subir em cima de você, né? E é assim. Nós muitas vezes tratamos como algo inofensivo e quase não nos damos conta, até perceber a água já batendo aqui, ó, nessa altura. Aquela história do sapo, né? De cozinhar o sapo, já viram? Né? Você coloca o sapo na água lá fria, você não joga o sapo na água fervendo, né? Você coloca ele na água fria e liga o fogo lá, e ele fica lá. E a água vai fervendo, 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 até borbulhando até que ele morre, né? E é assim, irmãos. A gente usa essas ilustrações para que a gente tenha uma compreensão clara daquilo que estava acontecendo no texto. E embora seja uma realidade na nação de Judá naquele tempo, isso revela o quê? O verdadeiro estado do meu e do seu coração. Que o coração pecaminoso da nação de Judá é o mesmo coração pecaminoso nosso hoje. E se nós não tomarmos cuidado, as consequências não tardarão a vir. Por essa razão, a mensagem de Zacarias ainda é uma mensagem atual. Olha o que ele está dizendo. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Olha, por terem decidido abandonar o Senhor e se envolver com a idolatria, Deus se irou contra eles. O que é a ira de Deus? Senão o justo juízo dele, vindo sobre todos os pecadores. Zacarias está dizendo para aquele povo, olha, é isso que vocês querem? Vocês querem provar do mesmo cálice que os seus antepassados provaram? O mesmo sabor amargo que os seus antepassados provaram por terem desobedecido a palavra de Deus? Esse tipo de discurso, irmãos, que todos nós, quem quer que seja, se houve alguma experiência ruim algum dia na sua vida, que trouxe uma consequência amarga sobre você, e você aprendeu com essa lição, se você verdadeiramente aprendeu com essa lição, e Deus restaurou a sua vida e mudou o seu caminho, hoje você precisa se emprestar a Deus para ser usado por Ele, para ensinar os mais novos. Nós precisamos chegar para os mais jovens e falar assim, meu filho, não faz isso que você está fazendo não, porque eu sei exatamente o fim desse caminho aí, eu já andei por essa mesma estrada que você está começando a andar aí, eu já trilhei ela toda. E eu já tomei essas mesmas escolhas que você está tomando aí, essas mesmas decisões. E deixa eu te falar uma coisa, já vou te antecipando. O fim é trágico. Há um caminho para o homem que ele parece ser bom, né? Mas o fim dele é de quê? De morte. Essa mensagem precisa estar na nossa boca, irmãos. A gente precisa chegar para os mais novos, que estão começando, e chegar para eles e falar, olha, eu faço parte da classe dos antepassados, daqueles que colheram amargamente as consequências por terem tomado essas decisões. Então, você que está começando agora, não vá por esse caminho. Não acredite que o exemplo por si só, ele é suficiente, porque não é, irmãos. Se o exemplo por si só fosse suficiente, eu quero explicar melhor sobre essa questão do exemplo. O que eu quero dizer com isso? Existem, por exemplo, famílias onde o pai é alcoólatra, né? E os filhos veem o sofrimento da mãe por ter um pai alcoólatra. Vê o quebra-pau dentro de casa, a luta, o sofrimento da mãe, a angústia. A gente pensa o quê? Que as crianças, por estarem presenciando essa cena, elas vão criar uma aversão ao alcoolismo, né? Elas vão crescer e falar assim, eu não quero beber na minha vida, porque meu pai era alcoólatra, né? Ele brigava com a minha mãe, era um inferno dentro de casa, então eu não quero bebida. Em alguns casos, isso acontece. Em alguns casos, isso acontece. Mas eu posso dizer para os irmãos, isso não é uma garantia de que isso sempre vai acontecer, porque não vai, irmãos. E nós conhecemos, muitas vezes até dentro da nossa própria casa, entes queridos próximos a nós, que cresceram convivendo com esse cenário, mas cresceram e se tornaram alcoólatras também. Do mesmo jeito. E todo mundo fala assim, poxa, o pai dele era daquele jeito.
Será que ele não viu o pai dele sendo daquele jeito, não aprendeu a lição? Por que ele escolheu o mesmo caminho, né? Porque o coração do homem é assim, irmãos. O coração do homem é assim. Olha o que Deus está falando. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, dos quais os antigos profetas proclamaram. Deus havia dito aos antepassados, dizendo, olha, deixem os caminhos de vocês e as suas más obras. Mas eles não me deram ouvidos, eles não me deram atenção. Zacarias está falando para aquela geração. Olhe para trás, olhe para o exemplo dos seus antepassados. Não queiram trilhar este mesmo caminho. E qual é a receita que Zacarias está dando? O Senhor Deus está dizendo, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Se vocês decidirem dar as costas para o pecado, para o mundo, para a velha vida, e voltarem-se para Deus, vocês contarão com o favor de Deus sobre vocês. Deus será com vocês. Quantas pessoas que querem contar com Deus, mas ao mesmo tempo viveram a mesma vida do pecado, né? Quantas pessoas que vivem no pecado e na hora do problema, da dificuldade, oh meu Deus, Deus tem misericórdia de mim, oh Senhor, né? Não, vamos na igreja, não tem que ir para a igreja, né? Irmãos, não dá para você achar que Deus vai ser favorável a você se você está vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Deus requer de você. Aqui a única maneira de você contar com o favor de Deus é se você estiver favorável a Ele. Não adianta. Essa é a mensagem. Então, a lição aqui no verso 2 a 4 é que os erros do passado precisavam servir como ensinamento no presente. Aquela geração pós-cativeiro precisava estar alerta e voltar a olhar para as histórias dos seus antepassados e entender o valor que a palavra de Deus tem. De prestar atenção à voz de Deus e voltar-se para Ele o quanto antes, para não colherem as mesmas consequências que eles colheram. E o texto termina no verso 5 e 6, trazendo mais uma lição para nós. Diz assim, versos 5 e 6. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Queridos, percebe aqui um contraste na postura daqueles antepassados diante da palavra de Deus? Perceba uma coisa interessante. No verso 4, o texto diz assim, a parte B diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Essa era a palavra de Deus dirigida aos antepassados. Só que qual foi a resposta que eles deram? No verso 4, eles não ouviram, nem me deram atenção. Só que quando nós olhamos agora para o verso 6, nós vemos algo diferente. O texto diz que as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se. Qual é o princípio que aqui há? De que essa verdadeira mudança, essa verdadeira conversão do coração humano, não é algo que parte de nós mesmos. A palavra de Deus, ela é poderosa. A lição do verso 5 e 6 aqui é que as palavras de Deus são poderosas e elas permanecem para sempre. Só a palavra de Deus tem poder, irmãos. Só as palavras de Deus têm poder. Somente a palavra de Deus pode produzir uma conversão genuína, um arrependimento sincero. Não é algo humano. Quando a palavra de Deus vem, o que depende de nós, nós rejeitamos a palavra de Deus. Nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Persistimos a viver no nosso pecado. Mas quando o poder da palavra de Deus se manifesta de maneira eficaz no nosso coração, irmãos, o resultado é inevitável.
é irresistível. Há uma transformação genuína, porque nós não estamos aqui falando de qualquer tipo de poder. Nós estamos falando do poder da palavra de Deus, que é totalmente diferente. Se a palavra de Deus, lá no Gênesis, trouxe à existência do nada todas as coisas, e fez uma terra sem forma e vazia se tornar um grande paraíso, o que dirá então de um pecador que anda errante nesse mundo? Se a palavra de Deus chegar de maneira eficaz ao coração dela. Quem é um coração pecador para resistir ao poder da palavra de Deus? Deus manifesta o seu poder para salvar, e quando Ele assim o faz de maneira eficaz, de maneira proposital, manifestando a sua vontade soberana, o resultado não é diferente. Por isso nós encontramos no versos 5 e 6 o contraste. Ele disse: os profetas vieram e alertaram eles. Eles não deram ouvidos, nem deram atenção. Mas, olha só o que ele diz. Onde estão agora os seus antepassados? Onde estão os profetas? Acaso eles vivem para sempre? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, os antepassados ficaram no passado. Os profetas, eles não vivem para sempre, eles também morrem, né? Então, ou seja, a igreja, os irmãos, os membros aqui, não vão durar para sempre. Os pastores também vão embora, não vão ficar. Uma outra geração vai vir, outros pastores virão, né? E a palavra de Deus, o que vai acontecer com ela? Olha só. Mas as minhas palavras e os meus decretos, percebe aqui? Decretos, a palavra decreto, estatutos, veja só, que ordenei aos meus servos, os profetas, o que aconteceu? Chegaram aos seus antepassados e os levaram a converter. Percebe que o uso da palavra, da expressão, os levaram, os conduziram? Quando eu falo assim, fulano conduziu alguém a algum lugar, né? Ou, vamos dizer assim, Miller vai conduzir a filha dele ao altar, né, no dia do casamento. O que significa isso, né? Você pega a pessoa pelo braço aqui e leva ela, né? Está conduzindo essa pessoa por um caminho que tem um início, meio e fim, né? Quando Deus está dizendo aqui que as minhas palavras chegaram até eles, ó, eu alertei, eu adverti, eles não me deram ouvidos, eles não me deram atenção. Mas aí depois, o que aconteceu? Ele diz, as minhas palavras, os meus estatutos, os meus decretos, quando eu ordenei aos servos meus profetas, alcançaram o coração desses antepassados, e ao chegar lá no coração deles, qual foi o efeito produzido? Eu os conduzi a uma conversão verdadeira. Isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Isso aqui é tão reconfortante para mim, porque quanto mais eu olho para dentro do meu coração, irmãos, mais eu percebo quão pecador eu sou. E o que dependesse única e exclusivamente de mim para procurar Deus, os irmãos acham que eu ia procurar? Pense bem, o que dependesse única e exclusivamente de você, você procuraria Deus? Você iria em busca de Deus? Se o Senhor Deus não fosse até você, não te pegasse pela mão e não te conduzisse à presença dEle, percebe a diferença? Uma coisa é alguém tomar a iniciativa de ir até alguém. Outra coisa é outra pessoa se levantar e ir até ela, pegar ela pelo braço e conduzi-la. Por isso aquela música que fala, né? Segura na mão de Deus e vai. Na verdade, é Deus quem nos segura pela mão dele. Quando a gente for orar, a gente deve orar, Senhor, me segura pela sua mão. Porque a única mão capaz de segurar alguém e oferecer a ela segurança é a mão de Deus. Não são as minhas mãos. As minhas mãos, se elas tentarem se agarrar a alguma coisa, elas vão se escorregar e vai cair. Mas se Deus me segurar pela mão dele, aí é diferente.
é totalmente diferente, né? O que Zacarias está dizendo para aquela geração do presente? Olha, quando a palavra de Deus alcançou o coração dos antepassados, a vida deles foi totalmente transformada. Eles se voltaram para o Senhor Deus, se converteram dos seus maus caminhos. Deus passou a ser o Deus deles. A aliança foi renovada. E perceba algo interessante, irmãos. Qual foi o primeiro efeito de uma conversão genuína e verdadeira? Veja o final do verso 6. O que foi que eles oraram dizendo? O Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Eles simplesmente reconheceram o justo juízo de Deus. Eles não queixaram, eles não falaram assim: Senhor, tudo bem, eu reconheço que eu sou um pecador, mas aí já é demais. Não. Eles disseram: Senhor, tudo aquilo que nós estamos sofrendo é justo. Recebemos aquilo que nós merecíamos. Ou seja, um coração que se rende ao poder da palavra de Deus e que se arrepende, se converte genuinamente no Senhor, não há arrogância, não há orgulho no coração dele. Muito pelo contrário, há humildade em dizer: se o Senhor Deus decidisse não me salvar e Ele me mandasse para o inferno, Ele seria justo. Ele seria justo. Se o Senhor Deus não tivesse compaixão da minha vida e não estendesse a sua mão em meu favor e eu fosse lançado no inferno, seria a coisa mais justa que tinha, porque eu de fato mereceria isso. Mas graças a Deus, porque Ele olhou por mim e Ele teve misericórdia da minha vida e Ele estendeu a mão dele para mim e me deu uma segunda chance e Ele transformou a minha vida por completo. O que nós temos aqui é mais do que uma introdução no livro de Zacarias. Nós temos aqui basicamente um resumo da ópera. Sabiam que o profeta Zacarias é um dos profetas que mais é citado no Novo Testamento? Dentre todos os profetas, o profeta Zacarias é o que é mais mencionado no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, né? Por que será? Porque essa mensagem de Zacarias tem tudo a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo a ver com a obra que o Senhor Jesus Cristo realiza no meio do seu povo. Que Deus possa nos abençoar e falar profundamente aos nossos corações ao longo dessa jornada. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos nesse instante. Vamos agradecer a Deus